Manual de Batalha Espiritual, Volume 1, Capítulo 2. A Espada da Verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Muitos cristãos não têm ideia da importância de, como disse o apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, saber manejar bem a espada que é a palavra da verdade. Ela é viva e penetrante, capaz de dividir o pensamento da alma, ou seja, que ainda sofre influência do pecado que habita na carne, do pensamento do espírito, que é fruto de alguém que, com Cristo, é renascido em Deus. Teremos um capítulo destinado apenas ao pecado mais adiante, por isso não vou me ater a explicá-lo agora. O objetivo deste capítulo é unicamente conscientizar os leitores que é muito importante dominar alguns versículos-chave e utilizá-los na hora da batalha, sempre que necessário, de modo a permanecer firme e resistir ao mal. Algumas passagens bíblicas são como golpes de espada desferidos na cabeça de Satanás, e são literalmente capazes de repelir o mal que procura nos tragar para o pecado, que, como ensina a Bíblia, gera a morte. De fato, a palavra da verdade é uma espada viva e eficaz, capaz de afastar o mal quando este é detectado. Se pudéssemos ver o mundo espiritual, veríamos exatamente isso. A palavra de Deus, quando sai das nossas bocas e pensamentos, é como uma espada que afasta toda a escuridão que tenta nos engolir. Isso é uma verdade tão grande e poderosa que, em Apocalipse, Jesus aparece voltando nos céus com uma espada em sua boca. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19. Por isso, Jesus disse que devemos vigiar e orar sem cessar. Vigiar diz respeito aos pensamentos, aqueles que antecedem nossas palavras. Orar, seja em palavras ou em pensamentos, diz respeito a proferir, externalizar. Por isso, a palavra profeta, usada para designar aqueles que falam as palavras de Deus, tem a mesma raiz etimológica do verbo proferir. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Note que vigiar vem antes de orar, pois agir nesta sequência, ensinada por Jesus, vai lhe prevenir de jogar palavras ao vento, para que não se contamine. Lembrando que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mateus, capítulo 15, versículo 11. Vigiar vai fazer com que você escolha bem as palavras de Deus que irá utilizar quando abrir a sua boca para orar. É necessário estar vigilante, não apenas a ataques externos, mas principalmente aos nossos pensamentos. Eu costumo citar alguns versículos como orações para afastar o mal, imediatamente quando detecto algum pensamento que seja produto da mente do velho homem e não da mente renascida com Cristo. Todos somos humanos e sofremos tentações de nos render ao pecado,
ainda que em pensamento. Por isso, é necessário vigiar e orar sem cessar. O próximo capítulo será destinado a explicar o valor inestimável de uma verdade bíblica que eu uso sem dó nem piedade contra o inferno, todas as vezes que ele procura se levantar. O sangue de Jesus tem poder e liberta e purifica de todo o pecado. Esta verdade é uma arma muito poderosa contra o inferno, pois ela afasta toda a dúvida lançada com dardos inflamados pelos demônios a respeito de nossa capacidade de vencer o mal. Sim, podemos vencer, pois maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Esta, aliás, é outra verdade fundamental que você pode citar quando estiver se sentindo fraco e sofrendo com ataques espirituais e tentações. Tenha fé e simplesmente vença, pois o Espírito Santo que está em você é maior do que as sujas artimanhas dos demônios. Confie nesta verdade e deixe que ela se manifeste através de você. Assim vencerá. Todos, em algum momento de nossas vidas, já nos habituamos ao pecado, e o nível que ainda cedemos às tentações cabe à consciência de cada um reconhecer. Lembrando que a palavra ceder é usada para designar construções que não aguentaram e caíram. Jesus trouxe o exemplo perfeito e foi bem específico quando disse: "Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração." Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. O reino de Deus está dentro de nós. Logo, a santificação e a submissão a Deus no Novo Testamento ocorrem em um nível ainda mais profundo do que na simples observância das leis, como era no Antigo Testamento. Lembra do que lemos há pouco em Tiago 4, versículo 7? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitos leem apenas a segunda parte e pensam: ok, se eu resistir ao diabo, ele fugirá. Mas esquecem-se da primeira parte, a de sujeitar-se a Deus. Na verdade, essa é a parte principal. Aposto que quando leu esta mesma passagem anteriormente, você também não deu tanta importância a essa parte do versículo, não é? Ora, a primeira parte de tudo costuma ser a parte de Deus, pois são as primícias. Logo, é a parte mais importante. Tenha a certeza de que será bem mais fácil permanecer firme e resistir ao diabo se você se sujeitar à vontade do Pai, do que esquecendo-se desta parte. Lembra-se de Jesus dizendo em Lucas, capítulo 10, versículo 41. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual é a boa parte? É aquela que está destinada a Deus. Segundo Jesus, ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Marcos capítulo 10, versículo 18. Logo, Deus é bom e a primeira parte, neste caso, é a boa parte. Há uma só coisa necessária. Lembra-se do primeiro mandamento? O primeiro mandamento da antiga aliança é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Depois disso, lemos em sequência todos os outros 9 mandamentos. Na nova aliança, a coisa fica ainda mais simplificada. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos capítulo 12,
versículos 30 e 31. O que percebemos aqui? A primeira coisa é sempre aquela relacionada a Deus. Por isso, é necessário primeiro sujeitar-se a Deus antes de resistir ao diabo, para que ele fuja de vós. Sujeitar-se a Deus significa que nosso corpo, nossa alma e nosso entendimento devem estar voltados a Ele como prioridade. Se compreendemos isso, sabemos que somos templo do Espírito Santo e que, por isso, o primeiro mandamento sempre foi amar a Deus com todo o coração, forças, alma e entendimento. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20 dizem: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Senhor disse em Isaías 55, verso 11: Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isso significa que a palavra de Deus tem poder para purificar e santificar, uma vez que ele próprio disse que devemos ser santos. A Bíblia diz, por exemplo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como lemos no início deste capítulo, a palavra de Deus é mais penetrante que a espada de dois gumes, capaz de chegar até a divisão entre a alma e o espírito. Isso é fundamental, pois, para que não haja condenação em nós, precisamos estar em Cristo Jesus e caminhando segundo o Espírito. Lembra qual o alimento para o nosso espírito? Toda a palavra que sai da boca de Deus. Logo, para que você possa separar os anseios da alma do caminho do espírito, é necessário aprender a manejar a espada da verdade. Como praticar? Memorize alguns versículos, passagens e verdades bíblicas para usar sempre que precisar. Quando estiver sofrendo ataques espirituais, passando por lutas internas contra pensamentos impuros e pecaminosos, ou tendo dificuldade de lidar com os anseios da alma, cite esses versos santos que repelem o mal pelo alto teor de verdade contido neles. A mentira não suporta a verdade. Mencione sempre: Senhor, sua palavra diz que... E cite o versículo para afastar o mal. Isso funciona, pois você estará afirmando sua fé com aquele versículo e usando-o como uma declaração poderosa contra o intento das trevas. Exemplos: Senhor, a tua palavra diz que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Por isso, eu cancelo esta tentativa das trevas sobre a minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus, segundo a tua palavra. Pai, eu me revisto da armadura de Deus, descrita em Efésios 6, e reafirmo a minha fé, pois a fé é um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Quando estiver sofrendo com pensamentos impuros, diga para si mesmo: o sangue de Jesus tem poder e liberta e purifica de todo o pecado. Senhor, a tua palavra diz que em seu nome expulsaremos demônios. Então eu expulso todos os demônios e espíritos imundos deste ambiente pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré.